Lord, come, take up your holy throne. Olá, queridos, amados de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, sexta-feira, não é? Um dia maravilhoso que Deus nos deu. Eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amados, ontem, dia 31 de outubro, passou rápido o ano, né? Celebramos a Reforma Protestante, né? O que foi a Reforma Protestante? Foi uma mudança radical na estrutura de fé, de doutrinas da Igreja Cristã, em que Martinho Lutero, né, um monge agostiniano, foi a figura central. Ele manifestou um protesto que viria transformar radicalmente a fé cristã, né, que tinha sido realmente desfigurada por doutrinas, por dogmas, né, ordenados pela Igreja de Roma. E Martinho Lutero, inconformado, né, com o caos moral que assolava a Igreja naquela época, né, uma Igreja institucionalizada, né, indignado com aquela grande degradação teológica e completa falência espiritual do clero, né, ele ficou revoltado com aquelas indulgências que prometiam favores divinos e perdão absoluto, e sustentavam uma crença, né, que era uma crença enganadora, né, irmãos, uma falsa proteção, e mantinha os fiéis em trevas, na verdade, né? Ele reagiu, Martinho Lutero reagiu e apresentou teses, né, bíblicas que jogavam por terra todas aquelas práticas manipuladoras da fé cristã. Práticas, evidentemente, que não concordavam, né, com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras. E, por exemplo, ele cita a venda de indulgências, né, a venda de cargos eclesiásticos, e uma vida de testemunho, né, daquele alto clero que se comportava de uma maneira mundana, luxuosa, que escandalizava a fé dos fiéis da Igreja de Roma, né? E Martinho Lutero resistiu, né? Ele confrontou, ele denunciou a hipocrisia daquele sistema religioso, né? Que na verdade vivia de aparências, né? De uma humildade, de uma devoção, quando na verdade viviam regaladamente no luxo, na ostentação, diante de uma maioria de fiéis em estado de pobreza e miséria, né? Martinho Lutero sabia dos riscos, né, que corria, mas foi tremendamente corajoso, amados, quando ele manifestou publicamente o seu pleno repúdio, né, à condição religiosa, né, que dominava a Europa, e anunciou a urgência de uma reforma na igreja. Então, Martinho Lutero, o que ele fez? Ele afixou na porta da capela de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses teológicas, né, refutando o sistema religioso vigente, e deixou, entre outras marcas inconfundível, né, cinco que nós chamamos de solas, né, necessárias para a restauração da igreja. Sola gratia, sola escritura, sola Cristo, sola fide, sola Deo gloria, né? Então, somente, na verdade, isso está em latim, somente a graça, somente a Escritura, só Cristo, só a fé e só a Deus, né, seja dada a glória, né? Então, Lutero foi, por isso, ele foi excomungado pelo poder papal da época, foi perseguido, discriminado pela elite clerical dominante, né? Mas ele prevaleceu na fé com a reforma protestante, né? Firme nas suas convicções de fé, ele impediu a completa ruína da igreja, né? Redirecionou os verdadeiros fiéis de Cristo, a palavra de Deus. Então, amados,
Poucos crentes hoje, a verdade é essa, sequer sabem quem foi Martim Lutero. E poucos ainda guardam esse marco da história da Igreja Protestante. Hoje eu diria que nós não somos mais protestantes, né? Os anos se passaram e, lamentavelmente, a Igreja Reformada não teve a devida determinação, zelo, né, de prosseguir com aquela reforma, né, perdendo ao longo dos anos quase tudo que foi conquistado nos dias de Lutero. A verdade é essa, né? Então, ontem, né, 31/10/2024, 503 anos depois das 95 teses de Lutero, nós continuamos vivendo dias difíceis, caracterizados pela escassez da verdadeira, daquela fé genuína, né? Pelo desvio da doutrina apostólica, pela estreita relação dos cristãos com o mundo, muito parecida ao contexto da igreja de Laodiceia, descrita em Apocalipse, né? Uma igreja sem estado definido, amoldada ao meio, com Cristo ao lado de fora, né? E que diz constantemente: sou rico, sou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é um coitado e miserável, pobre, cego e nu, como está escrito em Apocalipse 3. Então nós vivemos tempos difíceis, né, em um mundo tenebroso, as portas nós estamos vendo aí de uma nova ordem mundial, onde crises por todos os lados, guerras iminentes, onde os líderes, né, de grandes ministérios silenciam a mensagem profética, deixam a igreja pós-moderna seguir de forma autônoma, humanista, materialista, né, desviando-se da verdade e praticando, né, absorvendo heresias, envolvendo-se em escândalos morais, em seduções de poder desse século. Nós vemos hoje homens que estão à frente de grandes ministérios com seus jatinhos particulares, né, morando em verdadeiras mansões. Então, um grande número de denominações evangélicas, né, como um grande número também na área dos neopentecostais, tem abraçado práticas e doutrinas, né, que são incompatíveis, irmãos, com o evangelho do reino de Deus. E acabam se diferenciando ao extremo, né, de práticas apostólicas daqueles cristãos lá do primeiro século, dos primeiros séculos, né? Então nós não podemos negar que nesse meio confuso e deformado, claro, há pessoas sérias, né? Há pequenos grupos comprometidos com o reino de Deus, mas a visão do todo é uma imagem distorcida do cristianismo, né, apresentado no Novo Testamento. E eu sempre me refiro, né, infelizmente, esse modelo gospel que cresce, que prolifera em nossos dias. Irmãos, eles não têm identidade espiritual clara, abraçam diversidades culturais, né, o humanismo e algumas práticas, até práticas antibíblicas. E, como consequência, nós vemos esses templos suntuosos, enormes, superlotados de pessoas vazias de Deus, né? Então, gradativamente, nós vemos a espiritualidade substituída por uma mera religiosidade, se é que eu posso dizer assim, que fala de Deus a todo instante, mas está vazia dele, né? Um sistema religioso desviado da verdade, que sobrevive de forma humanista, materialista, gerando cada vez mais devotos espiritualmente deformados, né? Por viverem fora dos padrões absolutos da palavra de Deus, óbvio, né? Crentes nominais, que não têm vida no espírito, que não estão sob o senhorio de Jesus Cristo, que seguem os seus próprios pensamentos de forma independente, né? Perdendo o dia a dia, a cada dia, a identidade verdadeira como discípulo de Cristo. Então, o que fazer, amados? Onde estão os homens corajosos? Onde estão os valentes da fé? Né? Nós não podemos consolidar essa trágica realidade com silêncio e omissão, né? Enquanto nós vemos aí as trevas avançando, os comandos do inferno se direcionando cada vez mais à humanidade. Então, eu entendo, queridos, que algo precisa ser feito por aqueles que estão comprometidos com a preservação da fé e com a sã doutrina, né? Continuo crendo
que as portas do inferno não prevalecerão contra a verdadeira igreja de Jesus, como está em Mateus 16, e diante disso convido você a levantar-se, como fez Lutero em sua geração, né, expressando compromisso, motivação, autoridade, para despertar cada vez mais santos remanescentes a uma resistência espiritual, uma verdadeira revolução de fé, né, redirecionando o encorajamento, encorajando os fiéis à palavra de Deus, ao senhorio de Jesus Cristo e à vida do Espírito. Amém, queridos? Olha, eu não estou convocando você para uma guerra física, né, para uma guerra de ações revolucionárias, não. Mas convocando você para um momento de fé, de oração, de busca de poder, né, porque nós somos mais do que vencedores. Amém, queridos? Eu deixo essa palavra para você nessa sexta-feira, que você possa meditar nela, que você possa encontrar, né, nesse mundo que nós estamos vivendo, aquele entusiasmo, aquele mover que aconteceu na época da reforma e que nós possamos manter viva em nós essas convicções, porque elas são verdadeiras. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te renove, que Deus te capacite, que Deus te dê um final de semana abençoadíssimo. Um beijo no teu coração. Olha, toque no sininho, inscreva-se nesse canal, compartilhe essa mensagem com alguém, dá o seu like, é muito importante, tá bom? Segunda-feira nós estamos de volta, que você possa ter um final de semana abençoadíssimo. Vá a uma igreja evangélica, procure buscar a Deus verdadeiramente, porque é isso que importa. Amém? Um grande abraço, queridos, fiquem com Deus em nome do Senhor Jesus.